Olá, muito boa noite para você. O NT Vale Especial de hoje vem com muitas novidades. Além da continuação da viagem da família Goldschmidt pela Colômbia e do encerramento da série sobre a ditadura militar, você vai conferir 3 estreias. Na série O que você faz com, você vai entender de forma animada sobre o destino correto de alguns produtos, como óleo de cozinha. No nosso quadro permanente Inovações, você vai ver as novidades da ciência e da tecnologia para resolver os problemas em todo o mundo. Mas vamos começar com uma série de reportagens sobre as prisões brasileiras. A realidade é de superlotação, mortes e presença de facções criminosas. Os presídios do país voltaram a se tornar notícia depois dos assassinatos e ataques comandados a partir do complexo penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão. A crise mostrou que as prisões não servem para ressocializar pessoas que cometeram crimes. Na muralha em pé, mais um cidadão. 574 mil pessoas. Esse é o número aproximado de brasileiros atrás das grades, em delegacias, cadeias públicas, penitenciárias, presídios. Eu tava na hora errada e no canto errado, senhor. Eu tive um envolvimento com droga aí cedo na vida e através da droga eu vim parar nesse local, né? Em 20 anos, o número de encarcerados cresceu 10 vezes mais rápido do que o de habitantes. De acordo com o Ministério da Justiça, entre 1992 e 2013, enquanto a população aumentou 36%, o número de presos cresceu mais de 400%. Passou de 114 mil para 574 mil. O Brasil é o 5º país mais populoso do mundo e tem a 4ª maior população carcerária. Ficamos atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Nossa taxa de encarceramento é de 300 presos para cada grupo de 100 mil habitantes com mais de 18 anos de idade, enquanto a média mundial fica em 144 para cada grupo de 100 mil, de acordo com o Centro Internacional de Estudos Penitenciários, ligado à Universidade de Essex, no Reino Unido. A complexidade da legislação ajudou bastante. Houve um fenômeno também, que isso é importante destacar, um esforço grande do governo, no sentido de aparelhar as polícias terem mais eficácia, não só eficiência, eficácia. Nós estamos inseridos numa sociedade que, lamentavelmente, tem aquela sensação de que a segurança pública depende do encarceramento. Se nós encarcerarmos mais pessoas, nós vamos conseguir a paz no país. E se isso fosse verdade, nós já teríamos conquistado a paz há muito tempo. Mais de 36 mil detidos estão em delegacias sob a custódia das polícias. Os outros 538 mil estão no sistema penitenciário. Desses, a grande maioria é homem, com idade entre 18 e 29 anos, de cor negra ou parda e com baixa escolaridade. 61% tem apenas o ensino fundamental incompleto. A jurista Ela Vieco, subprocuradora-geral da República, acredita que o sistema penal brasileiro não é democrático. Pune os que já vivem à margem da sociedade. Ele seleciona, né? Então, ocorre uma criminalização que ela nunca é igual ao tamanho da criminalidade. Ela é sempre menor, né? E ela sempre vai incidir sobre grupos mais vulneráveis, pessoas mais vulneráveis. Para conhecer essa realidade, nossa equipe pediu autorização para visitar diversos presídios em todo o país. Além de delegacias, conseguimos entrar em 4 prisões, nos estados do Paraná, Pernambuco e Piauí. Mesmo com as visitas acompanhadas por gestores dos presídios, vimos as condições precárias de um sistema que não vem cumprindo a sua função de punir e ressocializar. Não é boa, porque ninguém acha bom estar preso, né? Paulo Rodrigo foi condenado a 5 anos e 4 meses por agressão. Ele reclama da falta de condições mínimas para viver no presídio. Isso aqui é a mesma coisa de dizer um inferno. Olha, vou mostrar debaixo do meu umbigo, olha. Eu não tinha isso aqui não, ó. Peguei isso aqui, ó, zinga de colchão, aí os outros pisam ali no molhado, aí vai pisando no colchão da pessoa, aí a pessoa vai de dentro e não vê nada. Aí você agora com um bocado de zinga, ó. Cheio de zinga de colchão. Colchão não, né? Um bocado de colombi, fininho. Aí tá faltando um bocado de coisa também.
As falhas que levam a situações como as que ocorreram na penitenciária de Pedrinhos, no Maranhão, não são restritas a um estado ou outro. O sistema carcerário deve ser um instrumento em favor da sociedade no combate ao crime e não mais um instrumento de aumento da criminalidade como tem sido em nosso país. O preso morre no sistema prisional, o preso sofre violência sexual no sistema prisional, o preso não recebe a alimentação adequada no sistema prisional. E quem é que está dando essa segurança para o preso? Como é que ele se sente mais seguro? É se associando a uma facção do crime organizado. E isso transformou as facções hoje em verdadeiros monstros no país. Está chegando a hora. Mesmo em presídios que apresentam índices melhores que a média, como o complexo penitenciário de Piraquara, no Paraná, a situação está longe da ideal. Aqui temos a oportunidade, mas ainda falta muita estrutura, uma estrutura melhor para os professores, uma estrutura maior, inclusive. As salas estão um pouco, né, como vocês podem ver, lotadas. O sistema penitenciário ele funciona como uma cidade. Funciona 24 horas. Tem tratamentos médicos, audiências judiciais, alimentação, acompanhamento educacional. Importantes atores dessa dura realidade, os agentes penitenciários se dizem sobrecarregados e cobram a regulamentação da profissão. Fica uma categoria sem valorização, sem prestígio, sem uma atribuição definida. Cada estado pode insere uma atribuição, retira a atribuição, passa as atribuições para uma outra categoria que não deveria fazer. Então nós precisamos de uma organização maior a nível federal do sistema prisional no país. Ao todo, 113 mil servidores trabalham em penitenciárias, a maior parte agentes penitenciários. Mas há também assistentes sociais, clínicos gerais, ginecologistas e professores, profissionais que muitas vezes levam esperança aos detentos. É um trabalho assim de conscientização. Eu converso muito com eles em relação a isso, a gente conversa muito, porque não adianta o que eu digo para eles, não é só conteúdo que vai mudar, não. Nem é a aula que vai mudar você. Basta, você tem que querer. Depois que eu vim para cá, dei uma atenção maior aos estudos, né? E passei a estudar desde o regime fechado, agora tive a progressão para o regime semiaberto, continuei daí prosseguimento aos estudos. O professor tem que estar consciente que quando ele entrar no presídio, ele vai encontrar uma realidade que é diferente da realidade, inclusive de algumas periferias, né, de cidades grandes, né? Então ele vai encontrar lá pessoas que já estão fora da idade escolar regular, então são jovens e adultos que estão envolvidos nesse processo de educação e que têm, em muitos casos, histórias de vida marcadas pela violência. Violência que é tratada com mais violência, uma situação que se volta contra toda a sociedade. E na semana que vem nós continuamos exibindo a série sobre a superlotação nas penitenciárias do país. E agora vamos falar sobre o golpe militar no Brasil que completou 50 anos este mês. O contexto histórico era de Guerra Fria, que não teve consequências apenas aqui, mas em vários países da América Latina. Depois que as ditaduras passaram, cada nação teve uma forma diferente de lidar com as feridas. No mesmo ano do golpe militar no Brasil, na Bolívia também tinha início a ditadura, que durou 20 anos. Mas o Chile escolhia o caminho oposto, elegendo Salvador Allende, primeiro presidente socialista no mundo a chegar ao poder pelo voto. Ninguém podia imaginar que esse mesmo Chile iria se converter em breve no berço da Operação Condor, aliança de 6 ditaduras latino-americanas para reprimir e eliminar a oposição. Todas elas incentivadas pelos Estados Unidos, que temiam o surgimento de uma nova Cuba na América Latina. Os militares chilenos e os uruguaios chegaram ao poder em 1973, 9 anos depois dos brasileiros e bolivianos e 19 anos depois dos paraguaios, que desde 1954 eram governados pelo general Alfredo Stroessner.
30 mil opositores desapareceram, a maioria em campos clandestinos de tortura como este. O país se endividou e a economia desmoronou. Os generais ainda lançaram a Argentina numa guerra com a Grã-Bretanha pela posse das Ilhas Malvinas, que terminou em mais mortes e na inevitável derrota. Talvez por terem tantas contas pendentes, os argentinos foram os primeiros e mais determinados em punir os responsáveis pelos crimes do passado. Os julgamentos continuam até hoje. É muito claro que no Brasil e no Chile essa revisão é muito mais suave que na Argentina. A Argentina é o único país em que a transição da ditadura à democracia aconteceu num contexto de uma derrota militar com inimigo externo, que deixou as Forças Armadas sem capacidade de negociação. No cinquentenário do golpe militar brasileiro, a morte do ex-presidente João Goulart na Argentina começa a ser investigada por um promotor argentino. Faz parte do julgamento de crimes cometidos na Operação Condor, que começou no ano passado na Argentina. A senadora e ex-candidata a vice-presidente Norma Morandini é testemunha direta dos horrores em mais de uma ditadura e conhece bem o Brasil. Eu estou tão vinculada ao Brasil que eu faço aniversário até no dia do golpe. Norma foi casada com o jornalista brasileiro Flávio Tavares, preso e torturado nos primeiros anos de ditadura no Brasil. Ela tem 2 irmãos, desaparecidos nos porões da ditadura argentina, e compartilhou com Flávio e outros brasileiros o exílio. Hoje, ela faz um balanço de como cada país encara o passado e o futuro. Segundo Norma, Brasil, Chile e Uruguai não vasculharam o passado como a Argentina, apesar de serem governados por 3 vítimas da ditadura, mas estabeleceram normas de convivência política mais democráticas. Continuamos com um passado que domina o presente, continuamos com uma divisão muito forte na sociedade, que é a mostra de que nós não temos ainda uma cultura democrática que é a que permite que se conviva. E depois do intervalo, você continua assistindo essa série sobre os 50 anos do golpe militar. E ainda hoje tem Viagem Comigo passando por Santa Marta, na Colômbia. Preparado? Então, viaje comigo! E no próximo bloco também temos estreia de quadro novo aqui no NT Vale. Por isso não, saia daí, nós voltamos já já.